Tá chegando o final da segunda temporada de Westworld, que o último episódio vai sair agora no domingo, mais conhecido como depois de amanhã, e enquanto a gente espera e aguarda e aguenta toda essa ansiedade, a gente pode jogar um joguinho que eu achei lá na Play Store chamado Westworld, que é um joguinho produzido pela Warner, não sei porquê, mas tem tudo a ver com a série Westworld, que você gerencia todo o parque e um monte de outras coisas que eu não faço ideia como fazer porque eu ainda não joguei. Então eu te convido pra ficar aqui comigo que depois da vinheta a gente vai conhecer esse joguinho e ver se ele é legal, se não é legal, se vale a pena jogar e se realmente vai conseguir segurar essa nossa ansiedade até domingo. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e, mano, acabei de chegar do trabalho, agora é quarta-feira, e eu tava zapeando pelo Facebook, como eu sempre faço, dando uma procrastinada enquanto eu descanso deitado em meu sofá, e vi uma galera compartilhando, uma pessoa compartilhando um joguinho de Westworld. Logo agora que a gente tá na reta final e chegando no finalzinho da segunda temporada, já tem 9 episódios, o último sai esse domingo agora, você provavelmente tá vendo esse vídeo na sexta, então depois de amanhã, último episódio da segunda temporada de Westworld, e enquanto não chega, mano, não custa nada dar essa testadinha nesse jogo aí, né? E eu não sei nem se é legal ou não, só baixei por enquanto, não testei nada, mas vi os comentários da galera que jogou lá, uns 2, 3 comentários, falaram que é bacana. Então vou aqui experimentar e vou conhecer o jogo junto com vocês. Então fica aqui comigo pra conhecer esse joguinho de Westworld e de repente você gosta também, baixa por aí. Então bora jogar. Bom, então acabei de baixar aqui o Westworld, foto da Bia aqui, obviamente meu papel de parede, e vamos jogar agora. Mano, eu não faço ideia do que me espera. Bom, já deu pra ver aqui que ele baixa mais algumas coisas além de ter baixado o aplicativo, então precisa de internet pra poder jogar. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, é só descer a tela rapidinho enquanto tá carregando e só clicar em se inscrever e ativar também as notificações para você não perder nenhum vídeo. Já aproveita e já deixa seu like também, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Entrei. Beleza. Ah, tá. Então você não contratação delas desse nicho. Eu sou Teresa Cano, chefe da qualidade de Westworld. Siga minhas instruções, talvez você consiga sobreviver aqui. Esse modo de treinamento é uma simulação de alta fidelidade do nosso parque de Westworld. Você será responsável por manter seu bom funcionamento por meio do gerenciamento dos anfitriões, os moradores do parque, artificialmente inteligentes. O segredo para satisfazer nossos convidados é combiná-lo com o anfitrião certo. Vamos começar pela produção e me acompanhe de perto, estou muito ocupada. Tocar 2 vezes para entrar na sala. 2 toques. Aqui é onde faz a galera, né? O departamento da narrativa cria os conceitos para os novos anfitriões e o departamento de produção os constrói. Continuar. Produzir grátis. Ou seja, os próximos eu terei que pagar. Com algum dinheiro do jogo, né? Toque para pular. Nada mal, esse anfitrião anda e fala. O que já é alguma coisa. Que bom, né? Ok. Só fechar? Então tá. Fechei. E agora? Um conselho. A Delos valoriza os funcionários que estão comprometidos com o sucesso do parque. Complete seus objetivos, você será recompensado. Produção de anfitriões. Beleza. Ganhei XP, já tô no nível 2. Moleque, tô voando. E aqui é o parque. As coisas ficam lá embaixo, olha que interessante. Essa é a Sweetwater, a primeira parada para todos os convidados. Vamos dar uma aumentadinha no volume aqui. Olha, a Dolores. Os convidados descem regularmente da estação de trem. Parece que o trem está chegando com um novo grupo agora mesmo. Não, esses aí são os convidados, né, burro? Garanto que os convidados estejam satisfeitos, mandando os anfitriões certos para interagirem com eles. Cative o maior número possível para maximizar o nosso resultado. Bom, galera, eu vou tentar dando uma acelerada, né, no vídeo aqui, para não ficar entediante para vocês. Tá? Mas aí eu vou tentando dar uma resumida do como é que faz o jogo. Toque 2 vezes para entrar na construção. Sempre que for entrar em algum lugar tem que tocar 2 vezes. Nossos convidados querem viver sem limites. Nós estamos aqui para atendê-los. Papel de apostador. A combinação parece boa. Só acelerar, tempo e dinheiro, afinal de contas. Beleza, acelerei. Beleza, então clico aqui. Construir um banco. Ok. Acelera aqui de graça. Agora tem um banco. Bom trabalho, o convidado já está indo roubar o banco. Que cuzão.
Nem anfitrião pode ser se você deseja ser convidado. Nosso convidado quer um anfitrião com papel de malfeitor. Vamos produzir um desses em uma emergência. Você pode experimentar qualquer anfitrião com papel de vilão roxo. Beleza, produziu o TED e agora? Deixa eu vir aqui no banco. Nossa, a galera quer fazer nada aqui. Iniciar a interação. Tá. Beleza. Eita. Esse aqui é o que eu criei pra ser vilão, né? Junto com ela. Então beleza, ele provavelmente vai ajudar ela a roubar. Ué? Maneira pra ele ajudar ele a roubar ela? Ele, ela, entendi. 200 conto pra produzir um novo anfitrião, velho, muita coisa. O que tem aqui embaixo? Sala de controle. Não consigo entrar ainda. Aqui. E aqui? Não, também não consigo. Quem é você? Esse jogo aqui ele parece que ser legalzinho, mas demora um pouco pra gente entender o objetivo real do jogo. Acho que é só realmente controlar o parque. Coletar. Finalmente pensei que ela nunca fosse embora. Ué, quem que é esse? Agora que chamei sua atenção, eu te darei um pequeno conselho. Você pode se contentar com esse condicionamento pavloviano clicando em sua estação para recompensas ou jogar o meu jogo. Eita, aí ficou interessante, hein? Quem sou eu? Você ainda não está pronto para a resposta, mas irei te dar instruções para no nível mais profundo desse jogo se aceitar o desafio. Vamos? Opa! E não? Mas pera, deixa eu pegar outra recompensa aqui também. Eita, saiu tirando. Ah, tá. Beleza, recompensa, é mais um código de anfitrião, isso é bom. Beleza, mas e agora? Cadê aquela pessoa que falou pra eu seguir as instruções? Beleza. Fazendo limpeza no espaço. E é bom que tem umas tarefas que a gente vê que ela dura bastante, ó. Tipo, 45 minutos. Posso fazer e dormir. Beleza. Tá, o que mais que eu faço aqui agora? Então tá, vamos voltar pro vídeo que eu vou fazer minhas considerações sobre esse joguinho de Westworld. Bom, então assim, terminei aí, né, o joguinho de Westworld, terminei não, joguei uma boa parte dele, e o que entendemos, né, qual foi a conclusão que eu tive desse jogo? Ele é meio que aqueles joguinhos de construir coisa, né, e colocar a construção pra evoluir personagemzinho, evoluir personagem aqui, pegar recompensa. Então é o tipo de joguinho que você vai jogar a sua vida inteira. Não tem um objetivo, pelo menos até o momento que eu joguei, não tem um objetivo, né, direto pra você fazer, não tem uma missão pra você cumprir, tipo, você não é um anfitrião que tem um papel, que tem uma função para fazer alguma coisa, pelo menos não até a parte que eu cheguei. A sua função é somente gerenciar, de fato, o parque, o Westworld. Basicamente isso. Você vai criando construções, vai evoluindo, evolui o centro, evolui onde cria os anfitriões e tudo mais, vai ganhando dinheiro, ganhando recompensa e vai jogando até você encher o saco, porque não vejo um fim para esse jogo. E para ser bem sincero, é um tipo de joguinho que eu não curto tanto. Até joguei muitos jogos desse tipo na minha vida, só que, mano, eu gosto de um jogo que tem um final, que tem um objetivo, sabe? Que tem uma missão a ser cumprida pra você falar, caramba, eu consegui, eu fechei, eu zerei o jogo. E não me parece ser esse tipo de jogo em Westworld. Mas assim, aparentemente é bem bacana, né? Os visuais ali, os cenários, tirando a parte do Westworld mesmo, mas a parte de onde você constrói o anfitrião, do centro ali que tem o mapa e tudo mais, são bem parecidos e bem fiéis à série. Agora, até onde a história vai ser fiel, se tem os mesmos personagens e tudo mais, eu não sei. Não sei nem se vai ter personagens iguais os da série. Até porque todo anfitrião que você cria tem o mesmo nome, né? O anfitrião pra vilão tem um nome, o anfitrião pros jogos, que é a Carmen, tem outro nome, sabe? Então, não sei qual vai ser o desenrolar de fato do jogo. Talvez eu continue jogando, e se você quiser acompanhar mais pra frente e tal, pode ser que eu comente nos stories lá no Instagram, que eu já vou deixar aqui embaixo pra você poder ir lá me seguir, que é o Instagram do canal aqui, que a minha vida é uma série underline. Então, segue lá que de vez em quando eu vou postar no stories, se eu continuar jogando, o meu progresso e tudo mais, como é que tá indo, e se eu enjoei ou não já do jogo, porque é muito possível que eu enjoe muito rápido.
Mas o jogo é esse, é grátis, né? Tem as compras internas do aplicativo, mas no geral ele é gratuito, só que ele é meio pesadinho, tem mais de 100 megas. Então se você for baixar, faça isso pelo Wi-Fi. Não sei se tem para iPhone e iOS, porque eu não tenho tanto dinheiro assim para ter os dois celulares e fazer esse teste. Mas se você tem iPhone, procura lá o Westworld e deixa aqui nos comentários se você encontrar ou se você não encontrar também, pra gente saber, tá? Só que o teste que eu fiz foi pelo Android, baixou rapidinho pelo Wi-Fi e ele tem alguns downloads quando o jogo inicia também. Então a primeira vez que você for iniciar, inicia no Wi-Fi ainda, tá? Porque senão você vai gastar uns 70, 80 megas aí da sua franquia rapidinho. Outra coisa que eu percebi também é que durante o jogo a minha internet aqui em casa caiu, o meu Wi-Fi, porque, né, sem novidade pra quem já acompanha a live sabe que não é muito boa. E aí o jogo também parou. Então o jogo em si depende da internet. Pra quê? Eu não sei, sabe? Será que ele fica baixando coisas, né, imagens, resolução, fica gastando a sua franquia de dados se você for usar o móvel pra poder jogar? Eu achei desnecessário, pra ser bem sincero, porque o jogo em si já é pesado. Então ele já tinha que carregar todo esse gráfico, todas essas missões, e não carrega. Então o tempo todo você tem que estar conectado, tem que ver até onde é viável fazer isso usando os dados móveis do celular, do seu plano aí. Como eu uso um pré-pago, então dificilmente eu vou continuar jogando esse jogo quando eu estiver fora do Wi-Fi. Mas é basicamente isso, gente. O jogo parece ser bacaninha, legal e tal, mas não é algo que vai me prender e jogar o tempo inteiro. Eu vou jogar por mais alguns dias, é bem provável que eu abandone, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande, muito da hora, que me motive a continuar jogando. A única coisa que eu achei bem interessante e que eu quero continuar jogando pra descobrir é aquele usuário desconhecido que apareceu, que provavelmente vai te dar umas instruções erradas, sabe? De você fazer algumas coisas não tão certinhas assim. Talvez seja um segundo objetivo do jogo, outro caminho a seguir, né? Você quer seguir o caminho certinho ou quer seguir o caminho da escuridão com esse usuário desconhecido, correndo o risco de se ferrar? Não sei, né? Ele ficou um mistério aí nesse joguinho, o que eu achei bem interessante e estou curioso pra descobrir. Mas e pelo que você viu aqui, se interessou pelo jogo? Vai tentar jogar? Não vai? Achou meio merda? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo também pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não for inscrito, clica aqui na bolinha pra poder se inscrever e vem se tornar um apoiador também no canal a partir de apenas R$1 por mês, clicando aqui em cima. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!